Então, a gente chama de crise do cuidado. Aí eu comentei sobre a gente estar passando por uma transição demográfica. Existe uma ação fundamental dentro da família que é o cuidado. E o cuidado ele pode ser direto, que é você fazer ações, assim, dar comida, fazer carinho, botar pra naná, né? E tem um cuidado indireto, que são as tarefas que auxiliam aquele funcionamento. Beleza, isso ocorre dentro da família. Mas também tem algumas tarefas de cuidado que estão fora da família, que a gente usa alguma pessoa, terceiriza. O próprio cuidado ele é feito dentro dos hospitais, dentro das escolas, certo? Só que o que acontece? Com essa nova composição, nessa transição demográfica e com esse cenário que você mesma falou, né, que é, nossa, Hostil, talvez né? mais hostil, mais individualista, Sim. todas essas tarefas de cuidar das pessoas tá em crise. Por quê? Porque, primeiro, não é valorizada e, segundo, custa. Então, se eu não tenho dinheiro para pagar, por exemplo, vamos supor, uma babá para cuidar do meu filho enquanto eu estou trabalhando, o que eu faço com isso? Existe uma crise generalizada de quem está fazendo esse cuidado. Então, hoje no Brasil, 80% desse cuidado é feito pelas famílias, de forma privada. Só que se é uma família que não tem recursos para pagar por esse cuidado, quem cuida? Se você tem pessoas envelhecendo com poucos filhos, ou os filhos não ligam para os pais, quem cuida? Se você tem hospitais que tem cada vez mais pacientes, mas não tem gente suficiente para trabalhar daqui a... Assim, eu acho que no hospital não, mas eu estou colocando uma hipótese, né? Quem cuida? E ninguém fala sobre isso, é a crise do cuidado. É uma crise de quem está exercendo o cuidado e quem vai exercer isso no futuro. A gente precisa antecipar essa crise. Muitos países hoje na Europa, o Japão, já estão enfrentando, inclusive se planejando. Então, pra você ter uma ideia, na Inglaterra existe o Ministério da Solidão. Caramba! Que é um ministério que você tem pessoas que vão acompanhar idosos que estão sozinhos, que isso é cuidado. Atenção é cuidado. Sim. No Japão, por exemplo, também tem políticas de cuidado. Então, hoje, inclusive no Brasil, na parte até da política, já está se pensando uma política de cuidado, que é essa forma de organizar toda essa base do que vem depois, porque sem cuidado a gente nem trabalhar consegue. Claro, sem planejamento nada acontece, né? Exatamente. E outra também, algo que preocupa com relação às crianças. Se você não pensa em quem vai cuidar das crianças, tem muita criança aí sendo cuidada pelas telas. Exatamente. Né? Que é um alerta, assim, muito, muito grave, né? O que elas estão aprendendo ali através da tela de um tablet, de um celular. Né? Exatamente. Então, assim, a gente usa essa expressão para projetar algo que, na verdade, já está acontecendo, mas vai se agravar, que é a crise do cuidado. Qual é a solução que a gente pensa? Primeiro, uma redistribuição do cuidado, que é o quê? Primeiro ponto, as famílias são protagonistas, ponto. Não tem como dizer que não é na família que começa o cuidado. Primeiro ponto. Beleza. Segundo, o Estado, ele é subsidiário. Então, ele precisa vir na falta do cuidado de uma família. Então, na redistribuição do cuidado, você pensa, primeiro, o cuidado está sendo feito na família bem? O que a família precisa? Aí entra o trabalho do Family Talk. Segundo, o Estado está valorizando que é necessário cuidar das pessoas? Certo. Que outra pessoa, que outra instituição também? As empresas. Então, as empresas também precisam se preocupar com o cuidado dos seus colaboradores, porque se eles não estão bem em casa, eles também não vão ter produtividade suficiente para tocar o negócio. Então, esse cuidado, ele é redistribuído não no sentido das ações, das tarefas, mas principalmente na mentalidade de que eu sou responsável pelas pessoas. E isso é uma mentalidade contrária à individualista. Com certeza. É você pensar no bem comum, né? Exatamente. Então, eu sou responsável pela minha família? Sou. Sou responsável pelas minhas amigas? Sou. Sou responsável pelo meu colega de trabalho? Eu sou. Então, é quase um antídoto ao individualismo, mas que não é nem por princípio, é por necessidade. Se a gente não faz isso, a gente não vai sobreviver como sociedade. O homem, ele só consegue sobreviver em sociedade, Exatamente. né? Se tem um ser vivo, né, que funciona em sociedade, é o ser humano, né? Perfeito, é isso mesmo. Então, a nossa solução é exatamente focar no primeiro pontinho do cuidado, que é o fortalecimento das famílias. Então, o antídoto também da própria crise do cuidado é, primeiro, pensar no fortalecimento das famílias e também engajar e mobilizar esses outros atores. A gente chama de stakeholders. Stakeholders
desse tema de família, Os participantes, né? Política, empresa, sociedade. E é por isso que a gente trabalha dessa forma. E sempre do menor para o maior, né, Amanda? Porque não adianta, assim, óbvio, as políticas públicas, elas têm uma influência, mas a influência maior, ela sempre começa da família, para a família, as empresas, né, com as famílias ali adjuntas e uma comunidade, e você vai expandindo dessa forma, né? Exatamente, eu concordo que é de pouco em pouco. Até o nosso trabalho, a gente segue essa lógica. Não adianta você querer ter um grande impacto sem pequenas ações. Então, como que eu vou influenciar a sociedade? Começa pela família. É isso aí. Muito bom. Se você está curtindo esse episódio, não deixa de curtir, compartilhar, já encaminha para alguém. A gente vai fazer uma pausa para um recado rápido e já volta.